Oi gente, no vídeo de hoje a gente vai falar de alguns livros que nos emocionam. Oi gente, aqui é a Kellen do blog Kellen Vasconcelos e nós vamos falar hoje sobre os livros que nos emocionam. Claro que tem vários livros que nos emocionam, eu listei alguns deles para trazer, pra gente poder conversar um pouquinho sobre eles. E também, caso vocês não conheçam, né, uma chance de vocês conhecerem e testarem, né, pra ver se vocês curtem ou não. Então vamos lá. O primeiro não é um livro muito conhecido, ele é o primeiro livro da trilogia Breaking Free, uma coisa assim, eu não tenho certeza, vou pôr o nome aqui em algum lugar, porque eu não tenho mais o livro. O nome dele é Uma Razão para Respirar. Ele é o primeiro volume, ele é da Rebecca Donovan. E nele é tratado vários assuntos muito densos. Por exemplo, a violência doméstica. A protagonista, a Emma Thomas, ela sofre violência doméstica no livro. Então, como é que é a história? Eu vou deixar a capinha dele aqui pra vocês verem. A Emma, ela perdeu os pais e ela teve que ir morar com os tios. Mais precisamente, o parente dela é o tio, né? Só que ela acaba passando mais tempo com a tia do que com o tio. Ele não dá muito ele não tem muito interesse de criar uma afinidade com ela, ter um relacionamento com ela. Ele já tem 2 filhos, ele fica mais nervoso, assim, mais chateado da Emma meio que atrapalhar a tia sempre tá nervosa por causa da Emma. Então o que ele pede pra Emma é que ela, tipo, fique na dela, fique mais no quarto dela, não se envolva tanto com a tia e tudo mais. Aí, até que para as visitas e vizinhos e tal, a tia dela, que é Carol, ela sempre faz uma cena, sabe? E mostra, ai, eu amo a Emma, a gente tem um relacionamento próximo, não sei o que, eu cuido bem dela, minha sobrinha, não sei o que. Fechou a porta, ela é um monstro, literalmente. E ela faz muita maldade com a Emma, tipo, muita mesmo. É uma violência doméstica pesada que é retratada nesse livro. A Emma vê nos esportes da escola dela uma forma de fugir desse caos que é a vida dela dentro daquela casa. Então ela sempre passa o máximo de tempo que ela pode fora daquela casa. Só que não tem momentos que não adianta, ela tem que voltar pra casa, ela tem que dormir na casa, né? E ela tá esperando ter a maioridade pra sair de lá. Enquanto isso, ela tenta conseguir bolsa de estudos de esporte, né, pra faculdade, tá? Pra ela poder, enfim, sair daquela casa. Mas, ao longo do dia a dia, sempre a Carol tá fazendo maldades com ela. E nunca é na frente dos outros. Ela enche a menina de marcas roxas, dá muita pancada nela. Então, assim, é um livro muito forte. E, assim, a gente começa a ter uma mudança no dia a dia da Emma quando o Ivan chega na cidade. O Ivan, ele é um morador novo, ele vai pro colégio dela, se interessa pela Emma e começa a querer conhecer ela mais, eles começam a namorar. E aí, ela percebe que ela pode ter mais do que só aquilo, sabe? Da rotina do colégio, tentar fugir. Ela pode ser amada. Então é um livro de muita descoberta na própria Emma. E também o final dele é muito chocante. Tanto é que eu vou deixar a resenha desse livro aqui, que eu já resenhei ele no blog. De todos os livros que eu falar aqui, que eu tiver resenha no blog, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? E aí, esse livro eu favoritei, eu dei a maior nota possível, que é o selo cerejeira. Então, ele é muito bom, ele te surpreende muito, a narrativa dele é muito boa, mas você sofre muito, você chora muito com a Emma. Não tem como não se emocionar com o drama dela. Então, vamos para o próximo livro. Mentirosos, de E. Lockhart. Acho que é essa pronúncia do nome da escritora. Do escritor, né? Esse livro eu li esse ano, eu resenhei ele no blog também. Foi uma surpresa. Eu realmente achei que a história ia para um lado e a história foi para o outro, totalmente inesperado. Quando você começa a entender o que realmente está acontecendo no livro, você chora muito. Eu chorei muito, entendeu? Então, assim, os livros, eu não tô falando numa ordem, qual que eu chorei mais, qual que eu chorei menos, mas todos eles eu me emocionei de formas diferentes e me marcaram, de alguma forma, por causa desse emocional que foi muito forte. Então,
como é que é a história desse livro? A gente conhece a Cadence, é filha de uma família muito rica, e aí eles têm uma ilha que é deles, e todo verão a família se reúne nessa ilha, porque eles moram em lugares bem diferentes, bem afastados uns dos outros, passar o verão, enfim, todo. Então tem muita coisa pra fazer, pode pegar onda, surf, então assim, é uma ilha paradisíaca, né? Vamos assim dizer. Só que aconteceu alguma coisa com a Cadence e ela não lembra o que foi e ninguém quer contar pra ela o que foi. E ela sofreu um trauma muito grande, ela tem muitas dores de cabeça, ela toma muitos remédios muito fortes. E ela fica 1 ano sem ir para essa ilha. Ela quer ir muito, mas ela não vai. Ela acaba indo viajar para o exterior com o pai dela, com quem ela nem tem tanto contato assim. E ela continua sofrendo com muitas dores de cabeça ao longo dessa viagem. Quando ela retorna, ela fala pra mãe que ela quer voltar pra ilha. Ela quer encontrar os amigos dela, que são os primos dela. Ela tem um grupo de primos mais velhos e um dos amigos dos primos dela, também que vai junto, que eles são muito próximos e eles têm um grupinho deles que são chamados de mentirosos, que é o nome do livro. Então ela quer reencontrar com eles, porque ela manda e-mail, ela manda carta, ela manda... e nada, não tem resposta de nada, liga e nada. Então assim, ela quer reencontrar com eles. Então quando ela chega na ilha, gente, é muita revelação. Muita. E a própria Cadence começa a perceber que a família tá agindo de forma diferente de que normalmente ela age. Ela sempre foi muito superficial e tal, e de repente ela tá super amorosa e tal. Então é muitas revelações, explode sua mente, assim, sabe? Tem cenas que você chora muito, porque você já sabe o que tá acontecendo, e a Cadence não tá querendo acreditar no que tá acontecendo. Então é muito sofrível, mas é um livro muito, muito bom. O terceiro livro que eu quero comentar com vocês, que me emocionou muito, foi Lucila, de José de Alencar. É um escritor brasileiro. Essa é uma das obras dele da época do romantismo, aqui no Brasil. E é um livro que você não imagina que o que vai acontecer, acontece no início do livro. Vou explicar melhor. A gente conhece ela como Lúcia, né? O livro é Lucila, mas o nome real dela é Maria da Glória. E ela acaba sendo expulsa da casa pelos pais, porque ela acaba se prostituindo para conseguir dinheiro para a família, entende? E ela é expulsa da casa e aí ela se torna uma cortesã, uma das maiores cortesãs daquela cidade lá onde ela vive. E aí, com o passar do tempo, os pais dela acabam morrendo e ela tem que cuidar da irmãzinha dela de 12 anos, que se chama Ana. Mas ela já tá muito estruturada, ela já tá muito rica, ela já tem muito dinheiro, e ela vive uma vida de pecado e devassidão, que é assim que é exposto no livro. São esses termos que são usados, pecado e devassidão. É muito forte, inclusive os homens ricos que se envolvem com ela já sabem que para se envolver com ela tem que gastar muito dinheiro com ela, é muita joia, é muito isso, muito aquilo, para satisfazer os desejos dela. Então ela é muito... eles usam outra palavra muito importante no livro, excêntrica. Eles falam que ela é excêntrica e ela realmente tem umas coisas muito loucas, ela faz umas festas muito loucas, sabe? A primeira cena que a gente encontra ela é tipo surreal. E aí ela conhece Paulo e ela se apaixona por ele, de verdade. De início não, porque Paulo se apaixona primeiro, mas ele vai conquistando ela. E quando ela vê que realmente ela tá apaixonada por ele, ela quer sair dessa vida. Só que a própria sociedade não aceita mais ela, porque ela é a cortesã, entendeu? Então fala muito de preconceito, fala de como era a realidade daquela época. O livro, ele é muito, muito intenso. A Lúcia passa por transformações na sua personalidade depois que ela conhece Paulo. Ela começa a valorizar outras coisas que ela não valorizava. Então, assim, muita coisa muda dentro dela e ela sofre muito do meio pro fim do livro. E, tipo, você chora muito. Gente, eu chorei demais, sabe? Cada capítulo era uma cachoeira. Porque você sofre junto com ela, porque você acha injusto, sabe? E, enfim, e José de Alencar é brilhante demais, sabe? Eu gosto muito dele, gosto dos livros dele, já li 2 livros dele, Lucila e A Senhora, são livros completamente diferentes. E Lucila
sempre vai ser meu queridinho. Inclusive eu não tenho o livro Lucila, porque na época eu li pra escola e aí eu peguei emprestado, né, da biblioteca. E eu tava sempre tentando achar uma edição bonita de Lucila, porque é muito difícil você achar uma edição bonita de livros brasileiros, pelo menos ao meu gosto. Aí eu achei, eu comprei recentemente e eu vou mostrar pra vocês quando ele chegar. O próximo livro que eu quero citar é O Morro dos Ventos Vivantes. Este eu tenho, livro. É uma edição simples da Martin Claret, páginas brancas. Ele é muito simples, vocês podem ver. Esse livro me surpreendeu muito. Eu já tinha visto o filme, já sabia mais ou menos a história, mas eu não esperava que eu fosse me conectar tanto com Catherine como eu me conectei. Catherine é a protagonista junto com Heathcliff. Heathcliff, ele é adotado pela família de Catherine porque ele é um órfão que fica na rua e tal, e o pai de Catherine leva ele pra casa e cuida como filho. Depois que ele falece, o irmão de Catherine, que herda a fortuna toda e tudo mais, ele já tinha uma rivalidade com Heathcliff e ele acaba expulsando ele de lá. Só que nisso, Catherine e Heathcliff já eram apaixonados um pelo outro. Então, assim, a gente tem momentos de muito amor, assim, de muita declaração amorosa dos dois, e de repente a Catherine tem que voltar um pezinho para trás e dizer que não pode casar com ele, porque ela não tem como perder, ela não quer perder o status dela. E Heathcliff não tem nada para oferecer. Então, anos e anos depois se passam, Catherine já se casa, tem filho e tal, e aí Heathcliff volta, o quê? Rico, completamente rico, mas ele voltou para se vingar. Então, tem muitos sentimentos fortes, muito rancor, muito amor, assim, não podendo ser correspondido. Eu entendo Catherine, porque ela vivia numa sociedade que a mulher não tinha muita escolha. Se ela aceitasse fugir com Heathcliff, vamos supor, ela seria marginalizada por toda a sociedade. Então, é o mundo que ela viveu, é onde ela sabe viver. Então, ela tinha medo. E a gente às vezes quer muito que os personagens sejam usados, não sei o que, mas ela é um retrato daquela época, real, sabe? E então, assim, eu gosto muito dela, da personagem dela. A gente entende a vingança e todo o calor do ódio do Heathcliff, mas tudo que ele começa a fazer pra fazer com essa vingança, a gente consegue entender que o que ele quer é ter Catherine de volta, de alguma forma. Então, assim, é um livro muito emocionante, é muito intenso, eles se expressam de uma forma muito intensa, e você chora com a Catherine, você chora com o Heathcliff. Não tem como você não chorar, você chora muito, gente. Chora. E pra finalizar, eu vou trazer um livro aqui que talvez pra alguns sejam assim... mas é um livro que me fez chorar demais. Eu já li toda a série do Harry Potter. Na época que eu li toda a série em menos de 2 semanas. Eu, realmente peguei e maratonei. Peguei os livros emprestados com um amigo meu na faculdade, na época. E eu lia o livro em 2 dias. Eu lia e eu trocava com ele. E aí eu mandava mensagem: me manda um novo livro, porque eu já terminei esse. Ele: como assim já terminou? Já terminei. Era nesse nível. Então a gente ia pra faculdade, eu já trocava o livro, no outro dia eu já trocava o livro, então foi muito rápido. Mas tem um dos livros do Harry Potter que eu sei que a maioria vai concordar comigo, que é O Enigma do Príncipe. Eu vou deixar a capa aqui, porque eu demorei muito pra escolher a edição que eu queria comprar, então agora eu tô tentando comprar a edição que eu queria. Então vai levar um tempinho ainda, porque tem muitas edições, né, gente, de Harry Potter, tem muitas. Então, aí esse livro, O Enigma do Príncipe, tem a morte de um personagem muito importante do universo Harry Potter. E eu chorei demais. Eu chorei demais porque a gente já via desde o início do livro que esse personagem não estava bem de saúde. E ele estava tentando ensinar o Harry a se lidar sozinho com a ameaça do Voldemort e ensinar para ele como ele deveria procurar os artefatos, eram os artefatos que tinham pedacinhos da alma do Voldemort, né? E como pegar isso e como quebrar isso, para que ele conseguisse derrotar Voldemort mais pra frente, né? Então é todo um processo.
pra isso. E quem viu os filmes já viu. Então, assim, a história de Harry Potter, ela não é muito novidade. Por isso que eu tô tratando ela de uma forma mais aberta aqui. Então, eu chorei demais, gente. Eu chorei o livro inteiro. E o livro é um camalhaço desse tamanho. Eu chorei muito, muito, muito. Eu me emocionei demais. Porque você sente a tristeza do Alvo de tentar o máximo possível deixar o Harry preparado. Mas ele mesmo assim não tem certeza se o Harry vai ficar preparado após a partida dele. Então, assim, é muito intenso. É muito emocionante. Não tem como você não chorar. Eu chorei demais. Então me contem nos comentários outros livros que emocionaram muito vocês. Aí eu vou comentar com vocês para saber se eu conheço ou não esses livros. Tem sempre aquele momento, né, que a gente quer ler um livro para chorar, porque a gente tá precisando chorar. Então essas são algumas dicas de alguns livros que vocês podem ler que vão com certeza te impactar de alguma forma e vocês vão querer chorar. Então tchauzinho, gente. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, tá bom? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.